Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo conforme prometido no vídeo que eu postei agora há pouco. Se saísse alguma coisa do Paulo Costa, do Borrachinha, eu ia trazer aqui e saiu a entrevista dele que ele deu, o Vettori deu a entrevista primeiro, eu fiz o vídeo, falei tudo que ele disse e agora saiu aí então a entrevista do Borrachinha. Eu vou ler aqui não exatamente o que ele disse, porque eu assisti o vídeo e fui anotando os pontos, então eu não vou ler as declarações e acredito inclusive que fica até mais dinâmico, fica melhor e eu queria fazer esse vídeo logo para vocês terem acesso à informação, já que tá tudo meio turbulento, né? Então vamos lá. Realmente o Borrachinha não vai bater o peso médio, tá? Então ele começou, eu vou na ordem das perguntas, né? Ele começou falando sobre o assunto de não ter assinado o contrato para a luta contra o Cannonier, né? Isso ele não falou porque ele quis, né? Ele foi respondendo as perguntas que foram feitas, só para deixar claro. Então ele falou que realmente não tinha assinado o contrato para a luta contra o Cannonier. Ele falou também sobre ter sim assinado o contrato para enfrentar o Whittaker, que naquele caso o problema não foi o contrato, o problema naquele caso da luta contra o Whittaker foi uma gripe forte que tirou ele da luta. Segundo ele, não foi a doença 19, que vocês sabem qual que eu não vou falar aqui porque o YouTube não gosta muito e sempre aparece aviso e tal, então eu não vou falar o nome da doença, mas vocês sabem qual que é. Depois perguntaram para ele sobre o Vettori, né, porque o Vettori já tinha dado a entrevista e o Vettori tinha dito ali que a luta poderia acontecer, poderia não acontecer, né, por conta do peso do Borrachinha. O Vettori tinha dito também ali que o Borrachinha estava muito mais pesado, que a luta teria que ser no peso casado, mas que ele aceitaria e tal. Enfim, sobre isso o Borrachinha disse que realmente é verdade, né, que a luta vai ter que acontecer num peso casado e que o bom disso, né, seria que a luta teria mais chances de nocaute, etc. Ele disse que está com 96 quilos durante essa entrevista que ele deu agora há pouco. Ele falou que está com 96 quilos, então realmente não vai bater o peso médio, né? Segundo ele ainda, né, segundo o Borrachinha, o Valide, empresário dele, né, falou com o Ali Abdelaziz, né, que é o empresário do Vettori, né, sobre a luta não ser no peso médio, e ele também, Borrachinha, né, disse que não sabe ainda qual vai ser o peso casado, né? Então nem ele sabe, né? Essa é a conclusão. Ele não vai bater o peso médio, mas nem ele sabe em qual peso vai acontecer a luta. Perguntaram também pro Borrachinha se o problema para perder peso, né, essa dificuldade dele bater o peso médio, se é por conta de uma lesão ou alguma coisa física, etc. E o Borrachinha deu risada e disse que vai responder depois da luta. Eu achei meio estranho, né, a resposta, porque se não fosse lesão, provavelmente ele ia falar o quê? Não é uma lesão e tal, e enfim, é outro problema. Mas no fim ele só deu risada e falou, eu falo depois da luta. Então eu achei bem estranho, bem suspeito, né? Mas enfim, vamos ver depois da luta que ele vai falar. Continuando, né? Ele falou que ele não perguntaram sobre o Vettori, sobre o adversário, o plano de jogo e tal. O Borrachinha disse que não estudou o Vettori, que ele não parou para assistir o Vettori, nem as lutas, nem nada do tipo, que ele foca apenas em si próprio. E ainda o Borrachinha disse que o Vettori às vezes vai para trocação, às vezes vai para luta agarrada, mas que ele tá preparado para todas as situações, né? Então basicamente ele falou, tipo, eu não assisto as lutas dele, não parei para ver nada, eu não sei o jogo dele. Basicamente eu sei que às vezes ele troca, às vezes ele agarra, mas eu tô focando em mim e eu tô preparado para qualquer situação. Foi isso que ele respondeu, né? Sobre a história do vinho, né, da história da luta contra a Adesanya, o Borrachinha disse que não tem nenhum problema em contar a verdade, né? Perguntaram de novo, né? Esses assuntos, tudo isso que eu tô lendo são as respostas, então são perguntas que foram feitas que têm a ver com esses assuntos, né? Ele disse que não tem nenhum problema em contar a verdade, que não tem nenhum problema, não vê nenhum problema em ele ter contado essa história toda, que todo mundo viu que ele lutou de uma forma diferente, que ele estava apático e etc. Enfim, esse é um assunto que a gente já falou bastante, então nem vale a pena comentar muito. Depois o Borrachinha disse que pode lutar sim nos meio pesados, né? Perguntaram para ele se ele lutaria nos meio pesados. Ele disse que sim, que ele pode lutar nos meio pesados, mas que não agora, que o objetivo dele, o foco dele continua sendo o cinturão do peso médio. Então, que essa questão do peso que está acontecendo agora para essa luta é algo específico, é algo pontual, que não vai acontecer sempre. Ele disse, eu já bati o peso para a disputa do cinturão contra a Adesanya, que não tem a libra de tolerância, então é só um caso que está acontecendo agora, que o plano dele é continuar no peso médio para chegar no cinturão, né? Continuando, né? O Borrachinha disse que o UFC que achou ele pesado demais, agora falando sobre esse problema de peso para essa luta, ele disse que chegou lá e que o UFC disse que ele estava muito pesado e o UFC acabou optando ali por fazer a luta num peso combinado, caso a equipe do Marvin Vettori aceitasse. Segundo ele, o UFC disse que ele não precisaria mais bater o peso médio, então tipo assim, você tá muito pesado, não precisa continuar
perdendo muito peso para bater o peso médio, para ali no meio do caminho, a gente faz um peso casado e etc. Essa foi a versão que ele deu. Falando sobre o contrato, o Borrachinha disse que tem 2 lutas no contrato, então ele tem essa contra o Vettori e só mais uma. Ele disse que até quis renegociar o contrato com o UFC, porém o UFC respondeu ali que tem que terminar o contrato antes de renegociar. E por que o UFC responde isso? Porque o UFC quer ver os resultados, né? Ele tem mais 2 lutas. Se ele ganhar as 2, a negociação é uma. Se ele perder as 2, a negociação é outra. Se ele ganha uma e perde outra, a negociação é outra. Então o UFC não vai negociar antes do contrato terminar, o que faz muito sentido na minha opinião, né? E a última pergunta foi quanto à vacinação para essa doença, que vocês sabem qual que é, porque saiu, né, recentemente uma notícia de que para entrar nos Estados Unidos vai precisar ter a vacina, e o Borrachinha já tinha dito nas redes sociais que não vai tomar e tal, então perguntaram para ele sobre isso e ele disse que não tomou realmente a vacina e que ele não pretende tomar porque ele já pegou a doença 2 vezes. Ele disse que não sabe quais os efeitos colaterais a curto, médio, longo prazo, que o custo-benefício talvez não valha a pena, então que ele não vai tomar. E claro que com essa restrição dos Estados Unidos, né, para você entrar lá, você precisar da vacina, né, ter tomado as 2 doses, no caso de algumas vacinas e tal, ele disse que isso aí depois ele vai avaliar, né, se for o caso. Por exemplo, existem edições do UFC que acontecem fora dos Estados Unidos, então ele poderia lutar, mas caso realmente precise alguma luta seja nos Estados Unidos, e aí ele vai pensar no que ele vai fazer, mas que ele realmente não pretende tomar a vacina, né? Então essas foram, né, as declarações aí do Borrachinha. Resumindo, teve um ou outro assunto a mais, mas esses são os mais relevantes, né? Teve ali, enfim, questão falando mais da luta do Whittaker ou da luta do Cannonier, do contrato e tal, mas enfim, coisa que já passou. Então eu trouxe aqui os principais pontos. Eu acho que aqui tem uns 80% até mais do que ele falou ali. Então é isso. Quanto à luta contra o Vettori, então, resumindo a história toda, a luta vai acontecer sim, mas não no peso médio. Segundo ele, é só para essa situação. Ainda segundo ele, foi uma determinação do UFC. E quanto à dificuldade de bater o peso agora, ele não esclareceu o motivo, mas disse que vai falar depois que a luta do Vettori acontecer. Então, vamos ver, né, o que é essa revelação. Espero que não seja algo que atrapalhe ele para a luta, né? Porque senão eu já imagino a galera falando: ah lá, só porque perdeu tá dizendo que não sei o quê, né? Então assim, eu espero que ele vença, porque eu tô torcendo para ele ganhar a luta. Espero que ele vença, até para ele não ter mais hate, né? Porque já teve muito hate quando ele perdeu para Adesanya. Enfim, vamos ver aí o que o futuro reserva. Tá chegando, hoje é quarta-feira, essa luta acontece no sábado e eu vou estar em live aqui com vocês. Então eu vou assistir junto, vamos ver. É isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!